Olá, crianças! Estamos aqui agora para mais uma aula do componente de História. Quero te convidar a ficar ligadinho na aula de hoje e a aprender bastante, tudo bem? Sou a professora Marilane Moraes e fico feliz por você estar aqui comigo hoje. Então, turminha, na aula passada nós conhecemos, bastante sobre o espaço rural. Vimos algumas características, as atividades que ocorrem com maior intensidade. Lembram que nós vimos inclusive uma história que falava de uma realidade vivida por dois ratinhos. Um deles vivia na cidade, onde era muito barulhenta, com grande fluxo de pessoas, de carros. E já o outro ratinho morava lá na zona rural, morava no campo. E aí o rato da cidade ficou pedindo, chamando, para conhecer então a cidade. Ele vai, mas essa sua viagem não foi boa. Ele decidiu então que não era o lugar preferido dele, lá não era o local onde ele se sentia à vontade e voltou para a zona rural. E hoje, então, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre a cidade. Isso mesmo, sobre o espaço urbano e quais as atividades, quais os modos de vida que nós temos na cidade. Certinho? Vamos, então, continuar a nossa aula sobre esse conteúdo. O espaço urbano é a área constituída pela justaposição de ocupações populacionais que caracteriza a formação das cidades e suas atividades. Essas cidades são geralmente relacionadas com a prática industrial, o dinâmico comércio e os mais diversos serviços. Então, turminha, vocês viram a quantidade de atividades que foram citadas aqui que ocorrem no espaço urbano? Certo. Quero chamar a tua atenção para essa palavrinha. Eu falava sobre um dinâmico comércio. Você sabe o que significa essa expressão? Dinâmico comércio significa dizer que o comércio ele passa por mudanças. Isso mesmo, ele está sempre em mudanças, ele está sempre se modificando. Nós conseguimos ver essa modernização bastante presente, como por exemplo, uma loja muitas vezes ela inicia ali tão pequenina, e ela vai ganhando grandes proporções e de repente já está ali em um grande shopping center da cidade, por exemplo. Então por isso que nós chamamos aqui de um dinâmico comércio. E lá nós também falamos no slide anterior sobre diversos serviços que são prestados, que são encontrados no espaço urbano. Você saberia me dizer alguns desses serviços? Eu falei ali que são diversos. Mas quais serviços são esses? Vamos relembrar alguns? Bom, na cidade, nós conseguimos encontrar nesse espaço urbano os serviços de segurança pública. Também podemos encontrar aqui um vasto serviço de saúde, serviços bancários, serviços sociais, não é mesmo? E tantos outros. Então, quero que vocês observem esta imagem. Olhem só, percebam, como esta imagem difere-se da imagem que nós vimos lá na aula anterior. O que vocês conseguem observar nessa imagem, turma? O que vocês visualizam aqui facilmente? Se eu perguntasse para você, me diga a primeira característica dessa imagem. Talvez você poderia me responder que ela possui muitas construções. Não é mesmo? Que ela possui muitas construções e você estaria certo, isso mesmo. Nós conseguimos identificar na imagem bastante construções. E que construções são essas? Essa característica, ela é da onde? De que espaço? Isso, do espaço urbano, isso mesmo. Vamos continuar analisando ainda mais essa imagem? Olhem só, nós conseguimos observar aqui na imagem uma pouca área verde. Conseguiram perceber isso? Nós conseguimos ver poucas árvores, Há uma presença vasta e variada de prédios e residências, Nós conseguimos ver aqui prédios com as mais diferentes arquiteturas. Também conseguimos perceber a presença de ruas. Vocês visualizaram isso? E nessa imagem, nós conseguimos visualizar que todas as ruas são asfaltadas. Isso mesmo. Há também a presença de uma ponte.
de concreto ali e há também um grande fluxo no tráfego de carros. Vocês conseguiram identificar isso? E todas essas pessoas, para onde será que elas estão indo? Eu sei que é uma imagem, mas se nós pararmos para pensar aqui na nossa cidade, né, nós conseguimos em determinados horários ver um grande fluxo de carros nas ruas. E para onde será que todas essas pessoas estão indo? E isso, elas estão indo para esses mais variados serviços que nós temos na cidade. Então, há pessoas que estão indo trabalhar na segurança, nos restaurantes, nas escolas e em tantos outros serviços que são disponibilizados, correto? Vamos então prosseguir. Quero perguntar para vocês se vocês acham que a cidade sempre foi assim. O que vocês acham? Será que a cidade sempre foi assim? Bem bonita, com construções modernas, com todas as suas ruas asfaltadas, com pontes de concreto? Será, turminha, que sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Nós sabemos, né, que as cidades passaram aí por um processo de receber o êxodo rural. Isso mesmo. Por muito tempo, por várias épocas na história, nós sabemos que as pessoas que viviam na comunidade rural, que viviam no campo, né, saíam de suas moradias e vinham estabelecer, então, as suas vidas aqui na cidade. E essa vinda, muitas vezes, era desenfreada. E as cidades ainda não estavam, né, prontas para receber essa quantidade de pessoas. Então, nem sempre todas as ruas estão asfaltadas. Nós sabemos, inclusive, né, que ainda existem locais que não têm ainda, né, o asfaltamento em todas as ruas, em todas as vias. Mas então, as pessoas vieram para a cidade e a cidade ela foi crescendo, ela foi melhorando, ela foi evoluindo com o passar do tempo, certo? Então, nem sempre foi assim, tudo belo, tudo moderno. Houve o quê? Transformações, modificações com a interação e a intervenção humana. Tudo bem, turminha? Então, vamos lá. Vamos prosseguir, então. As pessoas se deslocaram da zona rural para ir às cidades em busca de melhorias para a sua vida. E isso fez com que as cidades crescessem. Esse crescimento da população urbana não foi acompanhado no mesmo ritmo pelas infraestruturas e serviços capazes de atender a esse grande fluxo. Então, turminha, era o que eu acabava de explicar para vocês. Houve, né, a vinda de várias pessoas para a cidade não estava pronta para receber. Mas, por outro lado, com essa procura maior de pessoas, os serviços eles começaram a ser prestados com o passar do tempo, é claro, com maior frequência. Então começou a abrir oportunidades de emprego, porque houve a necessidade de mais pessoas para a segurança pública, de mais pessoas para a área de educação, de mais pessoas para a área alimentícia e tantos outros serviços que nós podemos ter aqui na cidade. E agora, olha só. O que é a cidade? A cidade é o centro da organização social e econômica. Portanto, nela estão concentrados os principais serviços e produtos que são consumidos tanto pela população da própria cidade quanto pela população do campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo que necessita. Então, turminha, nós sabemos que no campo, né, são produzidos muitos alimentos, tem uma vasta variedade de vegetais, de frutas, de hortaliças, mas tem também, né, o cuidado com os animais, com as aves, com os porcos e tantos outros. Mas nem tudo que eles precisam para sobreviver está lá no campo. E por isso tem essa relação de interdependência. Muitas vezes eles precisam realizar o deslocamento e vir até a cidade para ter também de posse os serviços que nós que já moramos aqui podemos ter. Como? Me digam aí alguns desses serviços. Serviços bancários, né? Os serviços de retirada de documentos, né? Os serviços sociais, também os serviços de saúde, né? Que é bem precário na parte do campo, então para isso tem a necessidade muitas vezes de alguns tratamentos virem até a capital, virem para a cidade para poder estar realizando, né? E tantos outros que nós conhecemos. Vamos prosseguir então. E aqui, olha só, eu trouxe para vocês uma imagem. Quem é que consegue identificar que imagem é essa? Essa imagem representa o quê? Muito bem, para quem está dizendo aí que representa uma parte da cidade de Rio Branco, e é isso mesmo. Nós conseguimos aqui perceber, né, a frente ali do mercado
do mercado velho, temos também ali a passarela, conseguimos perceber no fundo da imagem, lá na parte superior, a gamileira ali no segundo distrito e também conseguimos identificar ali a presença da ponte de concreto, né? Então aqui nós conseguimos ver que é um ambiente também onde há uma variedade de serviços prestados. Para quem já teve a oportunidade de andar nessa parte da cidade, sabe que ali há a presença de muitas lojas, né? Tem lojas de roupas, de sapatos, também tem lojas de especiarias, né? De ervas, de plantas medicinais e outros. E essa outra imagem, turminha? Muito bem, essa outra imagem também é da cidade de Rio Branco. E se você olhar ali para a parte central desta imagem, o que vocês conseguem identificar? Quem é que conhece esse prédio? Quem saberia me dizer qual o nome desse prédio? É a Oca, isso mesmo. E nessa imagem, né, na Oca, nós sabemos que lá há uma grande prestação de serviços. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês. Ali estão reunidos vários serviços que são prestados ao cidadão, né? Tem o Detran, lá nós conseguimos encontrar serviços de energia, serviços de transporte público, entre outros. E para finalizar, eu trouxe aqui essa última imagem, né, que mostra ali o palácio, não é mesmo? Uma imagem muito conhecida e também está no centro da nossa cidade. Turminha, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham conhecido um pouquinho mais sobre cidade e também sobre a nossa cidade de Rio Branco e tantos serviços e modos de viver que temos aqui, tá certo? Não se esqueçam que vocês podem continuar estudando. Para isso, é só acessar a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau. Eu te espero na próxima aula. Até mais!